Olá, meus pequenos, meus amores! Que tal começar mais um dia de aula? Mais uma semana com bastante conhecimento, com bastante aprendizado? Então vamos lá, vamos começar com a tia na aulinha de português. Isso mesmo, nosso primeiro momento será português. Iremos dar continuidade ao conteúdo gênero textual História em Quadrinhos. Lembra que a tia falou com vocês, que a tia explicou e que fizemos uma tarefa da página 46 referente a esse conteúdo? As histórias em quadrinhos. E aí descobrimos um pouquinho sobre a história em quadrinhos e também um pouquinho sobre Maurício de Souza, um dos maiores escritores da história em quadrinhos, inclusive da Turma da Mônica. Lembra que foi ele que criou toda a história da Turma da Mônica, ele quem produz todos os personagens? Pois bem, hoje vamos dar continuidade a esse lindo e maravilhoso conteúdo. Então vamos junto com a tia para a trilha pedagógica. O conteúdo do gênero textual História em Quadrinhos. Iremos também fazer leitura e interpretação de texto, tá? Iremos realizar a atividade do manual do aluno das páginas 48, 49 e 50. E os objetivos dessa aula são: conhecer a estrutura e função social do gênero História em Quadrinhos, acompanhar a leitura de um texto, mesmo que não saiba ler, interpretar textos lidos ou ouvidos. Então vamos lá, histórias em quadrinhos. Ao falarmos sobre histórias em quadrinhos, lembramos daquelas fantásticas e divertidas trazidas pelos gibis, não é verdade? Elas compõem o quadro dos chamados textos narrativos, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens ocorridas em determinado local durante certo espaço de tempo. Geralmente, o objetivo maior é o entretenimento com forma de divertir, causar humor, mas podem também transmitir uma informação, como um alerta à população. Não é verdade? Como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doença, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Vamos para as características específicas. Tá? As características específicas deste gênero. O diálogo entre os personagens aparece através de balões, sendo que eles variam muito de formato, como, por exemplo, linhas contínuas, interrompidas, falas sussurradas, zigue-zagueadas, demonstrando um grito, um som de rádio ou televisão, ou em forma de nuvem, simbolizando o pensamento dos personagens. Os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens e indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria e tristeza, entre outros. Há também a presença das onomatopeias. Vocês lembram que são onomatopeias? A tia explicou a vocês na aula passada. É justamente ele causa uma certa animação à história por meio de sons produzidos por pessoas. Quando eles colocam lá aquela sequência de Z's para o sono, né? A sequência de R para o rosnado de um cão, entre outros. E por ambientes como crash, para a batida de um carro, boom, para representar uma explosão, certo? São compostas por uma linguagem verbal e uma não verbal, fazendo uma associação entre imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento do leitor. Olha que legal, já aprendemos um pouquinho de tudo sobre as historinhas em quadrinhos, certo? Então, vamos para a nossa atividade do Manual do Aluno, página 47. Hora da leitura. A Magali é uma personagem bastante comilona. Vocês sabiam disso? Pois é, a professora Anice contou uma história sobre ela para seus alunos. Acompanhe a leitura com o seu professor. Então vamos lá fazer a leitura dessa historinha tão legal. Magali slept. Será que vocês, só com essa imagem, com esse quadradinho aí, com essa parte da história em quadrinhos, já conseguem entender o que é que a Magali está querendo? Então vamos lá. A mamãe da Magali fala o seguinte: Magali, posso saber o que está fazendo? Ela: nada não, mãe.
E aí a mãe dela responde: sei, você sabe que não pode comer entre as refeições, não? Claro, mamãe, respondia Magali. E você também sabe que isso pode desregular todo o funcionamento do seu organismo. E que só com uma alimentação controlada e regulada, você vai crescer saudável e sem problemas. Claro, mamãe, claro, mamãe. E você também sabe que se comesse entre as refeições, estaria me desobedecendo. E que desobedecer os pais é uma coisa muito feia. Claro, mamãe, claro, mamãe. Que bom que você entendeu tudo. Ah, antes que eu me esqueça, tem mais uma coisinha. Você sabe que estas frutas aqui da cesta são feitas de cera, não é? Claro, mamãe. E aí, o que é que vocês entenderam? Vamos agora interpretar essa historinha? Lá na página 48 tem o seguinte: hora de explorar o texto. Então, chegou a hora de explorar, de interpretar, de conhecer, compreender melhor o texto, certo? Então, vamos juntos com a tia. A turma de Anitta se divertiu muito com a história da Magali. Primeiro, e você, o que achou? E aí, uma questão pessoal. Segundo, você já conhecia essa personagem? Terceiro, esse texto foi escrito de uma forma diferente do texto Receita. E isso acontece porque esse texto é. E aí vai ter 4 opções e você vai marcar a correta. É um poema, um convite, uma história de quadrinhos ou uma fábula. E aí? Quarta questão. Essa história ensina sobre alimentação, ensina a desenhar ou diverte o leitor. E aí, também é uma questão de marcar X. Você vai marcar um X na resposta correta, certo? E aí tem o Você Sabia. Você sabia? O cachorrinho Bidu foi a primeira personagem da famosa Turma da Mônica. Ele foi chamado por Maurício de Souza em 1959. Olha só quanto tempo. Já tá velhinho, hein? Quinta questão. Quais são as personagens que fazem parte dessa história? E aí você vai escrever o nome dos personagens que fazem parte dessa história. Sexta questão. Quantos quadrinhos compõem essa história? E aí você vai voltar na página 47 e vai contar quantos quadrinhos compõem essa história, ok? Sétima questão. Se você pudesse dar um nome para essa história, qual seria? Usem a imaginação. Página 49, questão de número 8. Em cada um dos quadrinhos, as falas das personagens estão escritas em um balão de fala. Qual é a frase que a Magali repetiu várias vezes à sua mãe? Escreva no balão a seguir. Volta lá na página 47. Se for possível, faz a leitura da historinha novamente, tá? E escreve aí a frase correta, tá bom? Questão de número 9. Reveja o primeiro quadrinho. Slept. Letra A. O que a personagem pretende fazer? Letra B. Há um balão de fala nessa cena. E aí ele pede que você converse com seus professores, com seus colegas, sobre o que a palavra escrita nele representa. E aí eu pergunto a você, para vocês, o que é que esse balão, essa frase neste balão representa? Letra C. Por que a Magali não conseguiu pegar a fruta? Vamos para a página 50, dar continuidade à exploração, à interpretação e compreensão do texto. Questão de número 10. No terceiro quadrinho, a mãe diz que a menina sabe que não pode comer entre as refeições. Letra A. Explique o trecho destacado. Letra B.
Por que comer entre as refeições poderia prejudicar o bom funcionamento do organismo? Lembrando que o organismo, né, é um conjunto das funções que os órgãos executam, tá? E a palavra sincera, que representa, né, o que é verdadeira, né, o que não engana, tá bom? Questão de número 11. A Magali concordava com tudo o que a mãe dizia. Você acha que ela estava sendo sincera? Por quê? Questão de número 12. Reveja o último quadrinho. E aí vem mais uma vez, né, a imagem do último quadrinho, onde a mãe dela diz assim: você sabe que essas frutas da cesta são de cera, não é? E aí a nossa amiguinha aí fica toda destreinada e ela diz: claro, mamãe. Letra A. A mãe fez uma pergunta a Magali. A menina sabia que as frutas da cesta eram de cera? Como você sabe disso? Letra B. O que significa as frutas serem de cera? Letra C. Neste quadrinho há uma palavra que indica que a história terminou. Que palavra é essa? Letra D. Nesse quadrinho aparece a seguinte palavra: UG. Olhando a expressão da personagem Magali, o que essa palavra representa? E aí, mais uma vez, é precisar usar aí a imaginação de vocês, tá bom? Meus amores, por hoje é só. Encerramos a nossa atividade de português por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido bem o que é história em quadrinho, tá? E que vocês façam a tarefinha de vocês com todo capricho, com todo cuidado. Não esqueçam de tirar uma foto e postar lá no grupo, combinado? Beijinho no coração de vocês e até a próxima aula.